de prova. Eu imaginei. Agora sim, gente, boa noite formal. Vou botar minha carinha aqui para vocês me verem, tudo bom? Mas eu vou tirar a câmera, porque eu tô num lugarzinho no meio do nada aqui, os meus pais isolados, e a internet aqui não é muito estável, tá? Para mim é um prazer ver todos vocês, mas só por esse motivo, tá bom? Vou compartilhar minha tela, onde já está com a questão de Mariana, mas por favor fiquem à vontade de mandar mais questões. Deixa eu só confirmar que vocês estão vendo. Acredito que agora vocês estejam vendo, correto? Sim. Sim. Obrigadão. Eu vou pedir que se alguma coisa estiver no chat, vocês me avisem, porque aqui eu estou só com a tela do Note, e aí eu não tenho um chat em tempo real, tá? Mari, você já foi para o Swap e já voltou? Posso comentar sua questão? Já está feliz? Pronto, pode começar. Vamos lá. Eu acredito que essa questão seja superposição. Essa questão é do Johnson, ela diz o seguinte: calcule I usando superposição. E I seria as três correntes. Na verdade, a questão pede I, né? Aí ele traz como sugestão, calcule I1 e I2. Então, eu vou fazer seguindo a sugestão, vou calcular I1 e I2, tá? Ou I direto, não sei. Como é que você fez, Mário? Então, eu travei na hora de calcular os Is. Eu comecei a fazer, fui fazendo divisão. Na hora de calcular o I1 e 2, eu travei. Por isso que eu pedi para ver. Tá bom, eu vou tentar achar. Por favor. Professora, isso parece uma ponte de Winston, né? Mas ela está desequilibrada, e como é que a pessoa faz? Porque a de Winston a pessoa multiplica os resistores opostos, se dá igual, é porque no meio não passa corrente nenhuma, né? Aí a pessoa começa assim, faz a questão tranquila. Mas essa daí, se multiplicar 12 vezes 6, não vai ser igual a 24 vezes 12. Aqui dá 72, aqui dá 288. Pronto. A ponte de Winston, ele é um caso especial. A gente não teria a presença de corrente, seria nem a presença de tensão. Na verdade, a gente teria um voltímetro aqui no meio. A ponte de Winston, ele é um caso especial, como o Vivaldo lembrou no grupo, que a multiplicação das resistências cruzadas, quando iguais, significa que eu não tenho tensão, eu não tenho diferença de potencial entre onde aqui está conectada a fonte de 36 volts, tá? Só permitir-me. Oi. Permitir. Era o Cadu? Vocês estão me ouvindo? Marley, João Vitor está pedindo autorização. Eu creio que ele botou no grupo e não sei se dá para ver aí. Ítalo não chegou. Eu vou até falar aqui também para deixar gravado. Eu recebo algumas permissões e outras não. Amanhã eu vou até abrir reclamação com isso. Por exemplo, o Thomas, que está aqui comigo desde o início, ele chegou o pedido de permissão, como todos vocês que estão aqui na sala, tá? Mas Mari disse que teve a entrada negada. E eu não recebi autorização, o pedido de permissão para participação de Mariana. Então, eu vou pedir que, se você puder, avisa o João que ele tente entrar novamente, que a gente está com esse pequeno problema. Eu não sei se, para mim, é a primeira vez que aparece esse problema, tá? Todas as outras aulas, independente da disciplina, eu nunca tive problema com essa sala de aula. Então, eu peço desculpas aqui publicamente pelo que está acontecendo, mas eu nunca tinha passado por isso. Então, peço aos alunos que tiveram com esse problema para tentar, porque Mariana disse que ela foi negada e, em seguida, ela conseguiu entrar e em nenhum momento chegou um pedido de autorização de Mariana. Chegou de todos os outros vocês. Então, vamos lá. Ele disse que está tentando de novo, está dando a mesma coisa. Peça para entrar com e-mail fora do IFBA que eu autorizo. Ok. Obrigada, cara. Então, Mari, na verdade, deixa a Ellen avisar e voltar.
E aí eu continuo. Voltei. Pronto. A ponte de Winston, como eu dizia, ela não tem essa presença da fonte de corrente, tá? Ela no lugar dessa fonte de tensão seria um voltímetro, e ela é um caso especial. É quando a gente tem a multiplicação cruzada das resistências iguais. Isso é muito comum, como o Vivaldo bem partilhou no grupo, quando você tem uma resistência desconhecida, tá? Mas esse é o caso da ponte equilibrada. Marlene, a tensão vai ser sempre nula? Não. A gente tem casos de ela desequilibrada, ou seja, quando a multiplicação cruzada for distinta, tá? Então, ela ser equilibrada e a diferença de potencial aqui no meio ser zero é um caso especial, o que não caracteriza esse circuito. Esse circuito eu usei, eu acho que a primeira vez que eu ministrei circuitos elétricos no IFBA, eu coloquei isso aqui, presencial, foi a minha terceira questão da prova, segunda questão de uma prova qualquer. Segunda, né, que é sempre raciocínio lógico, não tem... Essa daí caiu numa prova? Caiu na primeira prova que eu fiz no IFBA da vida, mas foi um momento muito especial, eu fui convocada pelo concurso, a gente começou a aula em setembro, a gente teve aula em janeiro, então foi uma turma muito atípica, assim, logo quando eu entrei. E aí, todo mundo fez ela como se fosse a ponte de Winston, né? E eu fiquei me perguntando por quê, porque nem isso eu tinha comentado. Mas agora, com a reação de vocês, me fez lembrar essa situação, porque vocês vêm com esse trauma, aspas no trauma, do ensino médio, tá? Mas não, diretamente para ser ponte de Winston na multiplicação cruzada, e é um caso especial dela ser equilibrada. Mas vamos lá. Princípio da superposição. O princípio da superposição me diz que eu preciso trabalhar com ao menos uma fonte, tá? Então, eu desligo ou informalmente mato as fontes e trabalho apenas com uma. E, ao final, eu somo a contribuição de cada uma das fontes na análise desejada, na análise da grandeza desejada. Então, para eu desligar uma fonte de corrente, eu tenho que ter certeza que a corrente vai ser zero. E a única forma que eu tenho que a corrente vai ser zero é se eu abrir a fonte de corrente, tá? Bem como, para eu desligar uma fonte de tensão, significa que a diferença de potencial vai ter que ser nula. E a única certeza que eu tenho para garantir que a diferença de potencial seja nulo é quando eu curto-circuito essa minha fonte. Ó, ratifique nada de pedido de autorização de ninguém, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho que fazer isso com uma quantidade de fontes que eu tiver. E aqui tem a parte boa é que quando você trabalha apenas com a fonte, ou seja, a vantagem é que a análise do circuito pode ser mais simples. E a desvantagem é que você vai ter um retrabalho ou uma quantidade de análise proporcional à quantidade de fontes que você tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas fontes, eu vou fazer duas análises. Se eu tivesse três e assim sucessivamente, tá? Eu vou começar abrindo a fonte de corrente, porque fica mais simples. Então, trabalhando para a fonte de 36 volts. Eu simplesmente vou desconectar aqui. Vou chamar isso aqui de um A, isso aqui de um B. E vou acabar redesenhando esse circuito. Mari, você redesenhou ou você fez direto? Não, redesenhei. Pronto. Espera que alguém agora está pedindo permissão. Alguém quer participar? Eu vou autorizar todo mundo hoje, porque está com esse problema. Você redesenhou. Pronto, então você viu que você ficou com 12 e 24, né, que eu vou desligar aqui, eu vou redesenhar, vai ficar mais fácil. Só que eu não vou desenhar em losango, não, veja se vocês conseguem me acompanhar. Isso aqui vai ser normal. Isso aqui vai ser todo o meu ponto A. Aí vem o resistor de 12, que chega nesse ponto aqui, que eu vou chamar de um C. Então, 12. Do C para o B,
eu tenho 24 ohms. E aqui vai ser todo o meu terminal B, tá? Então, aqui ligado ao ponto A, eu tenho o lado negativo, aqui o lado positivo, idem ao lado de cá, vou chamar isso aqui de um D, 12, D, 6 e B. Então, 12, 6 e 36. Mari, tratando-se de uma corrente Izinho, é a própria corrente da fonte, tá? Então, eu posso tirar a equivalência desses dois, que dá 36 ohms. A equivalência dessas duas, que dá 18. Esse cara aqui vai ter o dobro de corrente, é 36, né? 18 vezes 2, 36. Esse cara aqui vai ter o dobro de corrente do que esse cara aqui. Aqui é I2, né? Aqui é I1. Então, 36 dividido por 3 dá 12. Aqui seria 12. Ah, mas é tensão, não é corrente. Espera aí que eu vou ter que fazer mesmo. Eu só permitir alguém. Ellen, você está com seu microfone aberto. Você quer falar? Obrigada. Não. Peraí que tem que permitir alguém. Hoje tá essa bagunça. Então, aqui dá para trabalhar com 36 ohms. Me corrija se eu estiver fazendo conta errada. Menos mais 36 volts. E aqui embaixo, 18. Então, a corrente aqui, o que ele chamou de I1, seria 1 ampere, mas eu acho que vai no sinal negativo, mas já eu confirmo, tá? 1 ampere. Porque a corrente da fonte seria emitida por aqui, né? Então, aqui seria o positivo, aqui seria o negativo. 1 ampere nesse sentido aqui, daria negativo. O I2 vai ser 36 dividido por 18, 2 ampere. E aí a corrente viria por aqui, né? E o I2 está sinalizado que ele está por aqui. Alguém também está com seu microfone aberto, quer falar? Menos 3 ampere de análise sei lá, você pode fazer a análise dos nós aqui, nesse nó A, tá? Mari, dúvidas até aqui? Não, até aí eu fiz. E na parte de analisar analisando usando a fonte de corrente. Então, vamos nessa. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Essa conta aí a senhora fez só pela lei de Ohm? Sim. O sistema está em paralelo. Aqui foi uma questão muito dada, né? Agora sim. João, seja bem-vindo. Queria te pedir desculpas, mas eu não sei o que está acontecendo não, tá? Não chegou para mim não, chegou para mim só agora que ele entrou. Eu estava falando sozinho. João, você consegue me ouvir? João? Vou seguir aqui na questão. Quando ele conseguir me ouvir, eu peço desculpas. Entendeu, Ellen? Entendi. Só que assim, eu entendi desse jeito. Eu transformava isso aí numa malha só, vi a corrente total, depois descobri aí cada um. Porque a senhora fez um pouquinho de cabeça, não foi? Não, Adiantou na verdade, o cálculo. sim, não. Quando eu vi aqui que os resistores, eles são proporcionais, de cara eu sabia que a corrente ia ser É proporcional, aquele né? negocinho que a senhora faz, tipo assim, nesse caso, como tira o MMC, multiplica por X, Não, aí soma as correntes, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, é isso aí que a senhora fez? em partes.
foi pelo conceito do mesmo de circuitos elétricos, né? Quando eu digo que conceito resolve minha prova muito puramente, é verdade. Eu fui para o conceito então, rapidinho, só finalizando, raciocínio, desculpa. O conceito da lei de Ohm, ou melhor, conceito de resistência elétrica, que eu faço questão de frisar, é a propriedade de um material de se opor à passagem de corrente elétrica. E a lei de Ohm me diz que a corrente elétrica, ela é inversamente proporcional à resistência. Então, se aqui eu tenho um resistor de 36 ohms e aqui eu tenho um resistor de 18, pelo conceito da lei de Ohm, eu sei que o 18 vai possuir corrente muito superior, depende, né, mas vai ter corrente superior ao 36, porque aqui possui uma resistência maior. Bom, pensando nisso, aí o que é que eu pensei, né, só concluir, porque você perguntou como é que eu fiz, desculpa. E aí eu vejo sempre se tem uma proporcionalidade, se os números são múltiplos, ou se os próximo ao múltiplo, para eu ter noção da resposta que eu devo ter com os cálculos. Eu pedi só para você fechar seu microfone 2 segundinhos. E aí eu vi que eles são uma metade do outro. Então, o que tiver o valor em dobro vai ter a corrente à metade. E aqui, eu pensei inicialmente que era uma fonte de corrente, e aí eu me atentei que era uma fonte de tensão, então não daria fazer um divisor de corrente assim de forma direta. Mas os dois resistores, temos 4, dá para reduzir a 2 em série, e o sistema está todo em paralelo, que também é a lei de Ohm, né? Então é uma questão de superposição simplificada para utilizar a lei de Ohm. E aí eu achei a corrente do 36 pela lei de Ohm, achei a corrente do 18 pela lei de Ohm, e é só agora que eu vim usar Kirchhoff, porque a corrente emitida pela fonte tem que ser igual à corrente que a carga possui. E aí, desculpa, foi em cima disso que eu afirmei o -3. Por favor, Ellen, agora sim. Ok. Então, não tem muito segredo, é simplesmente lei de Ohm direto e questão de conceito. Mas vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida nessa parte com a fonte de tensão? Eu posso seguir. Ô, Pro, a corrente I não é 3 amperes, não? Porque a corrente real, vamos dizer assim, está no mesmo sentido da indicação de I. Acho que sim. Mas vamos lá. Vou analisar, então, o nó B, ou nó A, não sei. Vou botar aqui o nó A. E aí a gente faz direitinho. Obrigado pela correção. Eu posso dizer, então, que 1 e 2 saem, todas saem, né? Então, eu tenho que I sai, e 1 vai sair, né, nesse desenho aqui, e 2 vai também sair. Sim, obrigada pela correção. É igual a 0, então, I, quem é I1, só pensar uma coisa aqui. Eles vão ter sinais diferentes, então aqui vai ficar -1, -2 igual a 0, então I vai dar igual a 3. Ou você pode considerar 3 amperes, obrigada mais uma vez pela correção. Ou você pode considerar, né, que essas são positivas e essa é negativa. O fundamental é que elas sejam de sinais opostos, para mostrar que a corrente do resistor e a corrente da fonte estão em sentidos distintos. Tudo bem? Buguei. Bugou. É onde eu desbugo. Pergunta que eu não entendi porque você bugou. Esse 1 e 2, entendi. Entendi. É porque assim, Maria, ó, eu posso considerar, porque assim, a corrente sai do sentido positivo da fonte, né? Então, ela vai sair nesse sentido aqui. Aí, chegar aqui, ela vai dividir para o resistor de 36 e para o resistor de 18. Só que no desenho que você pediu, o sentido da I1 e o sentido da I2
ela está num sentido distinto ao que a fonte manda. Então, na verdade, o sinal negativo é para mostrar isso, que a corrente I vai estar num sentido, né, que é esse sentido mesmo que ele traz, só que a corrente dos resistores vão estar em sentidos diferentes. Desbugou agora? Vai ser. Uhum. Então, fechou. Partir para a fonte de corrente. Alguém tem mais alguma dúvida na fonte de tensão? Vamos lá. Vou só permitir mais alguém. Opa, desculpa. Agora vamos lá. Para eu fazer a fonte de corrente, eu curto-circuito a fonte de tensão. Então, primeiramente, eu vou desenhar como tá? Não em losango, me permita, porque eu não... Aqui é A, aqui é B, tá? Aqui vai estar curto-circuitado. Aqui seria um ponto C, aqui é um ponto D. Então, vou colocar aqui o ponto A. A fonte de corrente chega entre C e D. O resistor de 12 está entre A e C. Só quem está em paralelo é esses dois aqui. Então, deixa eu ver. Ponto A, sai o resistor de 12. Chego aqui no C. Só que o ponto A, ele está curto-circuitado. Se aqui está curto-circuitado, aqui é A também. Ou B, né? Ou ambos vão ser B, ou ambos vão ser A. O importante é que isso aqui tenha o mesmo potencial. Se eles têm o mesmo potencial, 12 e 6 em série. Deixa eu ver. 12 e 24 está em paralelo, não? 12 e 6 em paralelo. 24 em paralelo, 12 Exato. também em paralelo. Perfeito. Porque aqui é A ou C, é porque eu desenhei o B em cima e me confundi. Esse aqui é A e C, esse é A e C. Esse aqui é A e B, esse é A e D. Obrigada, dona Ela e dona Mariana, se eu estou reconhecendo a voz direita. Então, A e C, eu tenho 12. A e C, perdão, eu tenho 24. Aí, saindo do A, seria para cá, né? Eu desenhei mais afastado. Então, aqui seria o D. O D chega no A e o A chega no C. Então, do D para o A, eu tenho 6. Do D para o A, eu tenho 12. Do A para o C, eu tenho 12. Do A para o C, eu tenho 24. E do C para o D, agora sim, eu tenho uma fonte de corrente apontando para o C de 9 amperes. E aí agora vamos desenhar quem é o I. O I vai ser quem passa no A, que liga o A ao antigo B, né, que vai estar... Bom, eu preciso... Agora eu entendi, Mari. Talvez você esteja perguntando quem é o I. O Izinho é a corrente do resistor de 12, Izinho 1. E Izinho 2 é a corrente do outro resistor de 12. E esse I, na ponta do 24, aqui é C, aqui estaria a fonte de tensão, que viria até na ponta de 24, na ponta do 6 estaria uma polaridade, na ponta do 12, na ponta do... Eu acho que o Izinho é aqui, né, não, Mari? O sentido deles vai ser esse mesmo? Ele tá parecendo que vai ser igual a I1 e a I2. Não tá em série?
Porque eu me perdi justamente nessa parte. Eu cheguei até aí. Na hora que foi para colocar a direção o sentido das correntes, eu me atrapalhei e fiquei sem saber para onde ir, para que lado ia. Tá, eu vou te falar o que eu pensei, tá? Esse I1 tá apontando para o ponto que eu chamei de C. Então, na verdade, I1 seria esse, né? E o I2 está apontando para o D. Eu iria por aí, Mari. Ó, o I1, e aí me corrija se alguém pensou algo diferente. Mas o I1, ele tá na ponta dessa seta da fonte de 9 amperes, tá? E ele passa pelo 12. Então, esse aqui seria o I1. O I2, foi até bom você perguntar. O I2 é esse cara aqui. Ele está saindo do que chamamos inicialmente de A, né, que é esse ponto aqui. Ele está passando pelo resistor de 12 e apontando por, deixa eu só autorizar mais alguém aqui. Não tem autorização nenhuma, agora fica fazendo uma zoada aqui para mim. Ah, desculpa, por favor, Vivaldo, pode falar. Esse izinho não seria, como a senhora redesenhou, ele seria igual ao somatório da corrente I1 mais a corrente que passa no resistor de 24, certo? Deixa eu tentar entender. Como eu redesenhei, o Izinho seria o somatório desse I1. Uhum. Só que na realidade ele é independente de I1 e de I2 também. Não? Bom, até Eu onde... acho que é menos 9. Até onde... Cadu, pode falar, fica à vontade. Ô, Pro, pelo meu entender aí, esse I1 vai ser igual a 9, não? Eu acho que vai ser menos 9. Porque, na verdade, eu estou enxergando aqui que eles vão dividir, quando fosse uma divisão de corrente, vão se unir de novo, vão se dividir, vão se unir de novo em C. Vamos lá. Eles vão se dividir. Ó. Eles vão se dividir. Gente, Porque eu estou enxergando... Pode falar, Cadu. Escutou? A senhora escutou o que eu falei? Não, você poderia repetir? Não, porque eu analisando, para mim, a corrente ela vai se dividir para os dois resistores, como se fosse um divisor de corrente, depois vai se unir. Isso. Nesse tipo aqui. E como a gente sabe que a gente tem uma fonte de corrente de 9, tem que ser 9 volts. Ou 9 amperes, desculpa. Não seria isso, não? Pela forma que está desenhado, sim. Agora o que a gente está discutindo é o seguinte. Será que esse desenho aqui está certo? Será que não está? Será que alguém tem algum desenho, alguma ideia? A equivalência do sistema. A equivalência do sistema. A equivalência do sistema, né? Se esse desenho aqui refere a esse, e se esse aqui é izinho. É porque essa é a dúvida de Mari, então eu tô... Que entra 9. Sim. Chega aqui, ela... Se fizesse lei de Kirchhoff das correntes, aí no NOA, tipo, entra aí, quer dizer, sai 2, porque aqui, ó, o 9 amperes, quando chegar ali, ele vai estar na mesma direção do I2, né? Então, I2 mais 9 seria igual a I mais I1. É isso que a Cadu está falando. Em outras palavras, Cadu falou a mesma coisa, só que a Cadu falou o seguinte, se eu considerar isso aqui um IA, o I vai ser igual ao IA mais I1. Peraí, viu, Vivaldo? Eu não sei se você deixou a mão levantada, se você quer falar. Só que aí, vamos supor, a corrente de 9 amperes entra aqui, né, no ponto C. Aí ela vem e divide em 24 e 12. Esse I, ela volta a se juntar. Como não tem dissipação de energia, esse I voltaria a ser 9. Aí chegaria, que é isso que Cadu está me falando. Chega aqui no ponto A, ela divide de novo. Aí chega aqui no ponto B, ela junta e volta a ser 9. Entendeu? Então, foi a mesma coisa que eu tinha pensado, só que eu tinha pensado como se ela tivesse sentido contrário. Que não fosse 9 mesmo.
Entendi. Mas eu estava achando que seria menos 9 no início. Ficou escura a tela. Agora vocês conseguem ver? Consigo. Perdoe. Aí eu estou querendo ver as ideias, né? Como é que vocês redesenhariam esse circuito? Faz desse jeito, professora, que eu disse, para ver se dá certo? Faço. Agora, Cadu, do E jeito que transforma tá. esse daí que está em paralelo, bota logo um resistor só, não? Tá. Vou fazer assim. Agora, eu concordo com o Cadu, na verdade. E aí, isso aqui é uma questão que não precisa fazer conta, né? Não precisa. Pela mesma análise que Cadu fez. Agora, a única observação que a gente tem que fazer é o sentido desse I aqui, ó. Que está contrário, por isso seria menos 9. Isso, exatamente. O I aqui seria menos 9 amperes. Então, ó, eu tenho analisado de uma forma mais simples, porque, ó, Por favor. no desenho que a senhora tinha feito no início, I2 estava no sentido contrário. Embora que tá certo aí desse jeito, pelo menos pelo que eu tô achando, né? Que tá na direção de A para D. Mas no primeiro desenho a senhora colocou todas as correntes para a direita, não foi? Então, se as correntes estão para a direita e a corrente da fonte tá no sentido contrário, então seria negativo. Porque Sim. esses três resistores, esses dois resistores aí, né? Que vai estar um resistor de 8 e outro resistor vai ser de não sei quanto, certo? Uhum. Eles vão estar em série. Então é a mesma corrente, mas pelo desenho que está aí agora não está sendo mais a mesma corrente, aí está mais complicado. Eu só não acompanhei a sua ideia quando não está a mesma corrente, porque para mim, ela... Por conta do sentido de I2. É porque assim, ó... No início estava todas as correntes no mesmo sentido, né? Uhum. Tava tipo I, I2 e I1 no mesmo sentido. Então, Sim. a corrente, se está no mesmo sentido, os resistores são em série, depois que fizer a resistência equivalente de 12 com 6 e de 24 com 12, aí os resistores estarão em série, a corrente seria a mesma. Se é uma única malha, vai ser a corrente da fonte, que é 9 amperes. Só como está no sentido contrário, seria menos 9. Mas agora, do jeito que está aí, está diferente. Tá. É como, tipo, I2 e I1 tá saindo do nó A. Quer dizer, I1 e I tá saindo do nó A. I2 e 9... Ai, meu Deus do céu. Posso? De um lado, outro pro outro. Pode. Posso? Vamos lá. É que inicialmente eu desenhei errado. Porque é o seguinte, eu simplesmente fui desenhando, mas eu tenho que estipular I1 e I2, tá? I1 e I2, de acordo com o que a questão traz aqui, ó. Então, o I2 aqui está saindo do nó A apontando para o nó D. Então, mesmo eu redesenhando, eu tenho que manter essa questão da direção. Então, ele vai sair do nó A e vai apontar para o nó D. Por isso que eu troquei o sentido. Idem ao I1, ele vai sair do nó A e apontar para o nó C. Então, ele vai sair do nó A e apontar para o nó C. Por isso que eu acabei trocando o sentido. Na verdade, não é que eu troquei, eu corrigi porque estava errado. Eu acabei corrigindo o sentido das correntes. Aí a dúvida ficou em mim, né, que foi onde eu criei a discussão, porque na verdade a dúvida era de Mari, para ela acompanhar a concretização de um raciocínio, era esse sentido desse izinho aqui. Só que izinho, porque a gente acabou chamando tudo de A, onde era A e B, né? Então a nossa dúvida era aqui. E aí, acredito que pelo menos foi a minha, não sei se foi a dela, Mari me corrija se não for. Mas o izinho, nesse sentido, desenharia para cá ou no sentido contrário? Bom, eu tentei enxergar onde está o D, onde está o C. Obrigada, Mari. Eu tentei enxergar onde está o A e onde estaria possivelmente a que seria um B, né? O B inicial. E aí eu acabei desenhando ele nesse sentido. Então, aqui é o A, e observe que o B estaria ligado ao 24, que seria aqui, né, já que aqui a gente afirmou que é C, aqui seria o antigo B, e ao 6, que aí daria aqui deixaria de ser A. Então, eu acabei desenhando ele nesse sentido aqui, tentando acompanhar os potenciais que aqui estavam antes.
E aí o resto, Cadu, brilhou, concluiu perfeitamente que a corrente, por mais que ela entre e se divida, que não tem dissipação de energia, ela acaba juntando. Se você seguir o caminho da fonte, ela vai acabar voltando também ao 9. Então, sem cálculo algum, só prestando atenção mesmo na polaridade, a gente chegaria que a corrente é menos 9. Ela tem que ter sentido contrário ao sentido da fonte. E aí, agora, você pode fazer um divisor de corrente para achar o Izinho 1 e o Izinho 2, porque você sabe que entra 9 e divide. Então, o Izinho 1 vai ficar 24, dividido por 24 mais 12. Se alguém levantou a mão, por favor, pode falar. Opa, desculpa alimentar a discussão, mas É isso, por favor. olhando no desenho original, para I ser menos 9, a corrente de 9 amperes tinha que entrar toda pelo resistor de 24 ohms, ir para o ponto B, no caso, né? Ir para o ponto A para passar só pelo de 12 amperes e descer para o ponto D. Não? Desculpa, O que seria quem errado, falou? né? Foi Vivaldo. Obrigada, Vivaldo. Eu estou reconhecendo aí o tom de voz da galera que entrou agora, tá? Me perdoe. Discorda um pouquinho, por isso que eu redesenhei aqui. Se você enxerga agora, aqui entra 9 amperes, né, nesse nó aqui que eu chamei de C. O 9 chega, ele vai dividir, esqueça o sentido do circuito em azul. Ele vai dividir entre a corrente de 24 e 12, naquele mesmo raciocínio que eu estava tecendo com ela aí no figura anterior. 24 tem um dobro da resistência, aqui vai ter 2 vezes mais corrente do que aqui. Então, aqui vai ter uma corrente de 6 e aqui vai ter uma corrente de 3. Mas te respondendo, você consegue enxergar esse circuito aqui de preto e vermelho, que a corrente se divide e volta a ser 9? Isso eu entendi. Mas, Pronto. tipo, você analisar como um nó, o ponto A ao B, um nó só. Só que a corrente I é como se fosse dentro do nó. Não? A corrente I seria aqui, onde eu desenhei o 9 em vermelho. Porque eu posso agora desenhar o resto do circuito, perdoe-me. Aqui, ó, como vindo aqui o 12, tá? E aqui eu junto. Vindo aqui o 6, deixa eu desenhar direito, a ideia é você enxergar, não te confundir. Então, aqui seria o 12, aqui seria o 6, e aqui voltaria a ser o D. Vou só apagar, depois eu volto, tá? Só para ele enxergar. Quando tá assim, em preto e laranja, você consegue enxergar? Aqui seria o ponto B, e aqui seria o ponto A, só que eu curto-circuitei. Entendi. Entendeu? É porque a gente está acostumado com circuitos planos, né? Como está aqui embaixo. Então, aqui embaixo, eu acho que fica mais fácil de você enxergar, perdoe, que vem uma corrente aqui de 9, ele se divide em 24 e 12, ele volta a ser 9 a passar por aqui, e segue, divide entre 12 e 6, na mesma questão de proporcionalidade, e volta a ser 9 aqui. Só que é a mesma ideia lá de cima, tá? É a mesma ideia daqui. A única diferença é que aqui eu acabei chamando de uma letra só, e aqui é como se eu pagasse o B aqui e colocasse o A. E aí nós inferimos que o sentido da corrente seria o contrário. Então, por ela estar no sentido contrário, é que a gente afirmou que o Izinho seria menos 9 amperes. Então, na questão da proporcionalidade deu isso, aqui vai vir 9, da mesma forma que é o dobro daqui, então aqui tem 2 vezes mais corrente, mas o I2, ele pede 2, né, na verdade, que está nesse sentido de cá. Pode falar, gente, eu não estou com a tela de quem é, me perdoe, fique à vontade. Marley? Oi. Primeiramente, queria pedir desculpa, porque a senhora falou aí, meu fone estava atrapalhado, quando eu fui falar, a galera já voltou a conversar. Eu estou entendendo a dúvida do Vivaldo aí,
Eu acho que talvez de outras pessoas também. Porque se olhar para o circuito original, e a gente olhar aquele traço ali no meio, né, aquele fio ali no meio, realmente, se a gente for medir ali naquele fio do meio, a corrente que passa ali não vai ter 9, né? Só que se você esquecer esse fio do meio e você fazer uma emenda ali, juntar o ponto A com o ponto B ali, né? O EA e A. Esse daqui no azul seria A e A. Pronto, é A e A. Você juntou o A e A, você esquece que tem aquele traço ali no meio, aquele fio do meio. E passa a ser uma coisa só, né? Sim. Aí a galera aí, eu acho que tá pensando naquele... É porque agora curto-circuitou, né? Justamente. Só que se Primeiro, olhar naquele por fio do favor. meio ali, realmente não tem 9 amperes não ali. Me perdoe. Primeiro, eu queria te pedir desculpas da sua dificuldade de acessar a sala de aula e eu vou utilizar você e pedir desculpas a todo mundo. Eu acho que é a terceira vez que eu explico em sala, mas para mim nunca é demais. Eu não sei o que está acontecendo, é a primeira vez que eu tenho esse problema. Por isso que eu peço para usar o e-mail institucional, né? Eu sei que vocês estão usando, para a gente, primeiro, não ficar quebrando o raciocínio, e segundo, para a gente não... A sala de aula é de vocês, então eu não tenho que autorizar nada. Ela é de vocês que têm que me autorizar a dar aula. Na verdade é essa. Então, fica aqui meu pedido em nome do que está acontecendo, que eu não sei, amanhã eu vou abrir um chamada, um chamada é uma reclamação que a gente abre junto à informática, para sinalizar que eu, em especial, estou com problema. Então, em nome do IFB, eu peço aqui desculpas a você e a todos que tiveram essa dificuldade. Mas vamos lá, eu não consigo, João, e aí se você puder me esclarecer que é uma dificuldade minha, quando você diz, e Vivaldo também, quando vocês afirmam que aqui no meio, né, eu vou até mudar a caneta, que aqui no meio vocês não conseguem enxergar que é 9 ampere, e eu vou dizer por que a minha dificuldade de entender vocês. Por isso que eu desenhei aqui embaixo. Porque na minha cabeça, por mais que aqui, sabe extensão? Eu sempre uso esse exemplo, que a gente pode ver quanto a gente dá, na prática a gente perde energia, né? Mas vamos supor de um fio ideal. A gente pode ter o comprimento de fio que for, que a gente vai puxar a tensão que tem na nossa tomada. Por exemplo, se for uma casa de 127 volts, a gente pode ter um pedaço de fio pequeno, ou seja, a minha extensão pode ser pequenininha, como a minha extensão pode ser grande. Então, eu enxergo esses dois pontos A's aqui como uma extensão. Então, ele pode estar no mesmo ponto, eu posso apagar isso aqui tudo e desenhar num ponto só, né, como se eu puxasse daqui para cá, como eu posso desenhar esse fio, tá? É que aqui tem uma questão do conceito da superposição, que antes ele chamava A e B, esses dois terminais, né, esses dois pontos do meu fio. E agora eu liguei que a gente chama de jumper, né, eu curto-circuitei. E aí a única distinção seria mesmo que o potencial está curto-circuitado. Então, eu tenho essa dificuldade, e aí se você puder me esclarecer, para eu pelo menos tentar entender o que vocês estão falando, é que quando vocês dizem que aqui não é 9, eu não consegui entender, me perdoe. Não, tipo assim, porque ali é um nó, né? O ponto A, no circuito original, do ponto A ao ponto A é uma coisa só, que é o antigo ponto B. Só Perfeito. que, pensando, digamos que eu queira medir a corrente que está passando ali no meio, né? Certo. No meio ali. Aí eu coloco lá algum aparelho e vou medir a corrente. Não vai dar 9 ali, no meio. Agora, Por que não? Porque ela só vai dar 9 quando eu somo o que passa em 12 e em 6. Certo. Ou então, quando eu junto os dois ali. Porque não dá para medir, entendeu? Assim. Mas o que passa em horizontal. 12, o que passa em 6, vamos mudar só um pouquinho o sentido. Me desculpa, eu estou tentando mesmo entender o que vocês estão falando. Vamos mudar só o sentido Vou até abrir um slide de novo. O sentido da ideia, tá? Então, aqui, originalmente, eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro, e aqui, né, o ponto A, que era ponto A e que era ponto B, independente, vou chamar isso aqui de um R1, um R2, R3 e R4. Para a gente usar
o equipamento de medição a gente abre aqui, porque é a corrente, aí coloca aqui sei lá, a ponta de prova positiva, a gente coloca aqui a ponta de prova negativa, e vai ter aqui um amperímetro, certo? A minha dúvida é o seguinte, eu estou tentando entender mesmo o que vocês estão falando. Como é que a corrente aqui chega aqui, sei lá, é um valor X, essa corrente não passa por aqui e volta por aqui X, quem levantou a mão pode ficar à vontade. Sou eu? É que eu não estou com a tela, pode ser, fica à vontade. É porque os resistores de cima, aqueles nós também estão conectados. Sim, aqui tudo é um nó. Sim, agora pega só na horizontal, daqui na esquerda superior para aqui na esquerda superior. Eles também estão conectados. Sim. Então, o somatório sim. nessas duas hipotéticas linhas, que na verdade é um nó só, de fato dá 9 amperes. Mas o I é esse trechozinho subindo entre a ligação de cima e a ligação de baixo. Agora eu entendi a dificuldade. Não, o I é esse trecho aqui. O I é isso aqui, ó. Que antes era A e B e é A. Só que eu resolvi pegar esses dois pontos aqui, e desculpa, eu acabei riscando a análise da fonte de tensão. O I é aqui, ó. Tá vendo? O I é aqui. Exato. Tá, aí o que você fala dessa ponta aqui, né, do 12, vamos supor, né, que eu chamei de A, de B, enfim, esse ponto aqui, aí pega a outra ponta do 12, esse ponto aqui é o I, né? Ele pega esses dois aqui. Ah, entendi o que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que é só esse ponto aqui. Mas e aqui ficaria o quê? Não é mais A? É isso que eu não estou entendendo, porque para mim isso aqui também é A. Então, não sei o raciocínio, Viva. Se você quiser compartilhar e desenhar para mim, eu vou achar o máximo, porque eu estou realmente com dificuldade. Mas para mim isso aqui é A e isso aqui é A, tá? Então eu pegaria a ponta do 24, como você está dizendo, pegaria a ponta do 12, a ponta do outro 12 e a ponta do 6. Então eu pegaria isso aqui tudo como nozão, assim, ó. Exato. Aí, nesse caso, chegaria a 9 amperes e sairia 9 amperes como um nó. Uhum. Só que o I não é uma corrente de um nó a um nó. É dentro, como se fosse dentro do próprio nó, como se fosse um fio aí no meio. Sim, sim. Já que um é o dobro do outro, eu imagino que aí a corrente no de 24 ohms vai ser 3 amperes e no de 12 vai ser 6 amperes, certo? E no de 12 de baixo vai ser 3 amperes e no de 6 amperes. Um vai ser 6 e outro vai ser 3, sim. Exato. Se bora olhar do jeito que eu penso, né? Pelo lado da Por favor. esquerda. Ele entra 6 amperes e sai no outro de 12, 3 amperes. Então, você tem um acúmulo de carga, de corrente nesse ponto A, de 3 amperes, que não pode acontecer. Então, ele vai para o outro lado do A, se soma ao 3 amperes que passa pelo 24, que dá 6 amperes, e desce para o de 6 amperes, e desce pelo resistor de 6 ohms, 6 amperes. Mais ou menos. Entendi em partes. É porque, se eu falar para você que toda essa parte aqui, a churada de roxo, é uma barra de cobre, não tem como, não sei. Por favor, quem levantou a mão? Por favor, bem, assim, digamos que a gente pegue e coloque ali no meio um alicate amperímetro, né? Uhum. Pronto, coloca ali no meio um alicate amperímetro. Aí eu vou ter uma corrente diferente de 9. Agora, digamos que ao invés de eu colocar no meio, eu pegue e dê um laço entre A e A. Uhum. Um ponto ao outro. Né? Um alicate amperímetro bem grande, eu coloco ali e pego nos dois. Aí sim vai dar o 9 amperes. Isso. Vai somar os 9, né? Isso. Mas se for só no centro, eu pego aqui, o alicate amperímetro, coloco ali no centro, no meio, aí nesse fio aí não vai dar 9. No centro, no meio de quem? Porque aqui para mim é como se fosse um barramento. Onde está o vermelho aí? Onde a senhora colocou o vermelho, a linha vermelha, no fio? Aqui.
Se eu colocar um Isso que eu alicate achorei ali, aqui em vermelho é o que eu achorei aqui em prata, em roxo, em tudo que eu já colori isso aqui. pronto. Se você colocar o alicate amperímetro aqui, eu acho que toda essa parte dessa extensão, para mim, é como se fosse um barramento de cobre, É, dá 9. Eu acho que no momento que você secciona e pega um alicate amperímetro aqui, aqui, ou nos resistores, aqui forma 6 e 3. Mas eu entendi o que você quis falar. Você e Vivaldo, obrigada por traduzirem para mim. Obrigada mesmo. A minha pergunta é, vocês entenderam aqui agora? Alguém tem alguma dúvida? Mari, você que levantou toda essa... Você entendeu? Oi, entendi. De verdade, verdadeira? Uhum, entendi. Falou daquele jeito que vai direto e aí para meu entendimento, né? Que por isso a conta ficou negativa, porque está indo ao contrário. E aí dá para fazer o resto por divisão de corrente. Perfeito. Exatamente isso. Ô, professora, Por favor. a senhora colocou ali naquele primeiro desenho de A para A, a corrente no sentido, a corrente para a direita, não foi? Mas também poderia estar para a esquerda, sendo de A para A. Então, poderia ser 9 também. Poderia ser menos 9 mais 9, não? No primeiro desenho, lá no dia azul. É porque ele trouxe esse sentido aqui, né, no dia azul. Ah, entendi. Colocou nesse sentido, no mesmo sentido, aqui. Isso. Eu tenho que respeitar. Quando a questão, ela É para a determina... direita. Isso. Quando ela determina o sentido da corrente... Por exemplo, uma coisa é eu te perguntar qual era a corrente e não te desse sentido, né? Não tivesse a seta e te perguntasse a qual corrente ir, e você determinasse o sentido. Tranquilo. Mas quando a corrente, quando a questão, ela traz o sentido da corrente, eu peço que você fixe esse sentido e mantenha ele até o final, porque, por exemplo, se fosse uma questão de um concurso com múltipla escolha, e eles trazem assim, eles trazem a questão dessa forma e, por exemplo, eles trariam aí mais 9 e menos 9 para você responder. Teria as duas opções, porque ele prendeu o sentido para você, então você tem que se atentar ao sentido que ele deu. Não, a sua resposta no módulo contrário não estaria errado se você desenhasse o contrário, né? Mas ele já desenhou e fixou para você. Então você tem que seguir esse sentido aqui. Okay. Obrigatoriamente. Ok. Aqui. Gente, algo mais que eu possa contribuir a vocês? Se alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer algum comentário, seja do que for. Não, professora, eu vou saindo, viu? Boa noite. Boa noite, Ana, fique bem. Gente, eu vou finalizando, então, a aula. Eu queria fazer alguns recados, tá? Coloquei na sala de aula virtual os links da monitoria de João. Essa semana conseguiram liberar para mim o agendamento, o link dele está fixo. João hoje resolveu 2 modelos de prova. Ele vai resolver o terceiro. Ele falou para ele vai resolver ainda hoje. Eu vou liberar os vídeos assim que eu começar a correção, tá? Como eu falei no início da aula, as correções, para mim, não chega até você, mas para mim iniciam na semana que vem, e aí eu vou corrigindo calmamente, segundo as normas, eu tenho 48 horas antes da próxima prova, para liberar as notas. A próxima prova está marcada para 15 de maio, né, exatamente daqui a um mês. Peço a vocês que frequentem a monitoria. Por quê? Porque a monitoria do próximo semestre está condicionada à quantidade de alunos que a gente tem. Pelo menos foi isso que passaram para a gente agora. Então, por mais que a gente precise de monitor em circuito, se a gente não tiver acesso, a gente vai acabar perdendo a monitoria, tá? Então, fica aqui meu pedido pessoal de vocês para poder acessar a minha monitoria. Basicamente é isso. Agradeço a todos a participação de hoje. E sexta-feira tem monitoria de João, se vocês continuarem aí com dúvidas para P2, tá? Amanhã eu libero o vídeo, amanhã a aula é assíncrona, e eu vou liberar a parte de Tevena com fonte
pendente. No mais, se cuidem. Obrigada pela aula de hoje. Boa noite, Pro. Boa noite, Caduzinho. Tô sentindo sua voz meio assim. Obrigada, Vivaldo. Boa noite. Tá tudo bem, Cadu? Não, é porque eu tô no microfone aqui, eu tô com medo de falar normal e estourar aqui o áudio. Eita, voz boa. Vai gravar meus vídeos.